Vocês querem começar por onde? A gente vai começar com algumas perguntas, né? E que o André tem, mas eu acho que é o seguinte: você vai responder muito bem. A gente só chama os melhores. Então vamos lá. Seja bem-vindo a mais uma Oliver Live. Hoje nós iremos falar sobre bandidolatria e glamourização do crime, certo? E para tal tarefa, nós trouxemos aqui a doutora Ludmila Lins Grilo, que está com alguns problemas na câmera, mas já vai responder a chamada. Acho que agora... É porque eu acho que não estava centralizado. Acho que agora tá, né? Tá perfeito. Tudo bem, Lud? Ludmila, desculpa. Não, pode ser Lud. Eu sou Lud, ué. O que eu posso fazer? E aí, tudo bem, André? Tranquilo? Não estamos no fórum. Então tá ótimo. Obrigado aí pela honra por ter aparecido, por ter aceitado o convite do André para nós fazermos essa live aqui. E você, André, tudo tranquilo? Tranquilíssimo. Excelente. Então vamos começar então o tema, né? Bandidolatria e glamourização do crime. André, o que você tem para discorrer sobre esse assunto? Certo. Então, só contextualizar um pouco, né? Boa noite aí a todos que nos veem, e a Ludmila, Luciano. Só para contextualizar aí um pouquinho da onde que vem isso tudo, né? Teve aquela série de Oliver Talks que eu fiz sobre o Eric Feiglin, e o terceiro episódio foi um fla-flu entre o Feiglin e o Kelsen. As pessoas até continuam falando para mim dessa série, mas elas falam, muito difícil, não sei o quê, algumas coisas eu não entendi, queria me aprofundar. Né? Aí, recentemente, na série Em Quarentena, eu falei um pouquinho sobre filosofia do direito, justnaturalismo, positivismo, essas reflexões aí, como isso entra num processo de perversão da lei. E aí, né, em uma dessas lives eu até mencionei que, assim, acho que quem me conhece sabe, né, mas como eu acredito que hoje tem muito público da Ludmila aqui, é bom assim, eu não sou da área do direito, eu sou da filosofia, né, então por isso até que eu me proponho quase sempre a falar de temas de filosofia do direito. Mas aí numa dessas... Não entendi. Por isso que é pobre, é da filosofia. Aí eu mencionei numa dessas lives que, além da questão do positivismo ser como eu entendo, uma forma de perversão do direito e da lei, existe também a questão da bandidolatria, né? E aí eu até cheguei a comentar que isso se contextualiza para mim em dois sentidos. Primeiro, numa coisa de senso comum, né? Que é assim, caramba, mas a gente vê as notícias, acompanha os fatos do mundo jurídico, e a gente vê uma benevolência, uma boa vontade para com a criminalidade, a bandidagem. Isso há muito tempo atrás me parece estranho. Só que aí a gente se acha ignorante, a gente fala, não, deve ser culpa da minha ignorância. Eu que sou ignorante demais e não estou entendendo. Mais ou menos como a gente faz quando vê aquelas artes malucas, modernas, no museu, você olha para aquilo e fala, caramba, mas isso não tem sentido, isso é feio. Será que é isso mesmo? Eu que sou burro, não sei analisar o negócio. Então, com essa questão dessa paixão por bandidos, dito assim de maneira absolutamente rápida, eu tive essa primeira sensação. Até que, um tempo depois, eu me deparei com o livro Crime e Castigo, do Dr. Ricardo Dipp, que eu tenho certeza que a Ludmila conhece, e lá aparecia já o termo bandidolatria. E muito tempo depois, isso já deve fazer 3, 4 anos, eu tive a oportunidade de participar da edição do livro Bandidolatria e Democídio, do Diego Pesce, do Leonardo Jardim, pela editora Armada, né? Teve 2 edições com a gente da Armada, agora o livro partiu para uma outra editora, mas assim, aí foi de fato uma porrada no peito dentro desse tema bandidolatria, né? Então a coisa se contextualiza para mim. E aí, Ludmila, aqui no Oliver Talk a gente opera a moda aristotélica. Começa por partes e pelas definições. Então, com você aqui, eu queria te perguntar, assim, uma definição para o nosso público, o que é a bandidolatria, na sua visão, e por que ela é um problema? Por favor. Muito obrigado. Bom, vamos lá.
Você mencionou aí esse termo bandidolatria como tendo aparecido pela primeira vez no livro do Volney e do Ricardo Dipp. E, de fato, eu não conheço outro livro que tenha dito bandidolatria antes desse. Eu até separei, porque eu sabia que esse livro ia aparecer. É esse livro aqui. Exatamente. Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas. Eu já deixei ele aqui em cima porque eu sabia que a gente ia necessariamente falar nele e a gente nem combinou. Né? A gente não conversou nada assim para o público saber. O pessoal vai ouvir e vai achar que a gente combinou essa conversa. A gente está conversando agora pela primeira vez. A gente só tinha combinado o tema, mas nós não combinamos o que vamos falar e nem nada. Então, só para vocês terem uma ideia de como a gente está alinhado. Então, esse livro, Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, é um livro aí que foi lançado no início dos anos 2000. É um livro escrito por 2 desembargadores, um já falecido, né, o Volney Correia Leite de Moraes Júnior, e o desembargador Ricardo Dipp, que é um fenômeno do direito, é uma mente realmente brilhante. E eu adorava esse livro na época ele estava esgotado, você não conseguia achar esse livro nem em sebo, só para você ter uma ideia. Nem em sebo você achava. E aí uma colega acabou me arrumando e tal, e eu li, né, rabisquei o livro todo, não conhecia pessoalmente o desembargador Ricardo Dipp, e até que eu fiquei sabendo que iam relançar esse livro. Ah, você tem o antigo, né? Esse aí é o antigo. Tive a oportunidade de encontrar com o doutor Ricardo no Encontro de Juristas Católicos aqui em São Paulo. Eu estava lá humildemente vendendo livrinhos, e aí eu fiquei sabendo que ele ia dar uma palestra. Aí eu levei aqui a minha edição antiga, ele autografou para mim. Tem o autógrafo dele para o antigo dono e o autógrafo dele para mim. É uma grande figura, realmente. Desculpa aí te interromper, Ludmila. Muito legal. Não, tranquilo. Então, eu adorava esse livro, não conhecia o Ricardo Dipp pessoalmente e nem sabia que ele me conhecia, não fazia a menor ideia disso. Aí, até que um belo dia, eu fiquei sabendo que eles iam relançar esse livro, né, uma editora nova, uma edição com acréscimos feitos pelo Ricardo Dipp. E qual não foi a minha surpresa como eu fui convidada para ser uma das palestrantes no evento de lançamento desse livro em São Paulo. Caramba! Então eu falei, caramba, eu era fã do livro, não conhecia o desembargador e recebi o convite. Então, assim, eu fui super orgulhosa lá para São Paulo para fazer uma palestra no evento de abertura lá desse livro. Até lá, pela primeira vez, eu encontrei com o Flávio Morges, ele foi lá assistir a palestra, a gente já se conhecia antes, mas pessoalmente foi a primeira vez que a gente se encontrou. E foi uma galera do Twitter lá para o auditório assistir. Foi muito legal esse evento, assim, foi bem importante para mim. Então, foi isso que aconteceu. Então, esse livro, respondendo agora a pergunta do André, esse livro ele não faz propriamente ele não traz uma definição assim de bandidolatria. Então, assim, eu defino bandidolatria assim com minhas próprias palavras, né? Então, eu acho que assim a bandidolatria seria uma espécie de uma condição mental em que o sujeito se coloca para que ele passe a adotar um posicionamento benevolente para com o criminoso, ou excessivamente benevolente para o criminoso. Que uma coisa é você ser benevolente, mas dentro da lei, dar interpretações benéficas. Outra coisa é você ser benevolente contra a legem, é você violar a lei para exercer uma benevolência excessiva para o qual o bandido não tem direito. Então, a bandidolatria, eu acho que seria essa condição mental, né? O sujeito é uma condição mental, ele se coloca, ele se condiciona a já ter aquele posicionamento favorável ao sujeito que é desajustado. Então, e ele, ao mesmo tempo que ele é benevolente com o bandido, ele, ao mesmo tempo, ele é indiferente
com a vítima. É sempre uma condição mental vem acompanhada da outra necessariamente. Então, a primeira vez que eu vi esse termo foi nesse livro. Eu desconheço outro livro que tenha falado nesse termo de forma expressa antes, e me parece que foi criação mesmo do desembargador Volney. Foi na parte dele que essa palavra bandidolatria apareceu. Depois, essa palavra se popularizou por meio do livro do Diego Pesce e Leonardo Jardim, que eu separei aqui também, Bandidolatria e Democídio. Foi quando o termo realmente popularizou, caiu na boca do povo. Então, no meu resumo, eu classifico a bandidolatria como uma condição mental em que o indivíduo se autocoloca para se colocar numa situação de olhar com excessiva benevolência o criminoso. Perfeito. E você quer fazer alguma intervenção, Luciano? Não, estou escutando, estou achando maravilhoso, aliás. Aí, então, ok. Então vamos lá. Tô entendendo. Eu tenho uma pergunta, mas deixa pro final. Talvez vai sair do foco da bandidolatria. Ok, então eu vou me manter no foco primeiro. Uhum. Então, assim, cada um na sua área tem hábito. Então, assim, filósofos tendem a achar que o problema é filosófico. Eu estou ouvindo um barulhinho, não sei se é aqui no meu ou se está saindo no vídeo. Eu ouvi também, mas agora eu não sei onde que é. Está ouvindo um barulhinho? Estou ouvindo, parece que é alguma coisa mastigando. Um papel amassando. Vamos. Ó, o Oliver... Não, continua. Então não é o Oliver. Deixa eu parar o meu som aqui. Faz o seguinte. Muta quando não estiver falando. Muta, né? Não mutar. Eu acho que é o da Ludmilla. Que tava dando esses probleminhas. Mas pode continuar, André. Opa, peraí. Então, ok, eu vou prosseguir a pergunta, aí a hora que ela for responder, ela... É do seu, André. Continua fazendo. Ó, acho que agora parou. Não. Eu tô ouvindo. Agora parou? Tá intermitente. Então, ó, eu tenho a impressão que não é... E agora? Todo mundo muta, todo mundo fica quieto e não dá para ouvir. Peraí. Estranho, né? E agora, melhorou? Acho que agora... Opa! Muda o seu microfone, André. Coloca o da câmera. Não, mas, ó, eu acho que é lá na Ludmilla, ó. Porque ela tá mutada agora. Ela tá mudada. Tá mutada. Era o dela mesmo, porque agora não tá sem barulho. Né? Não sei se você diminuir o volume, melhora? Não faço a menor ideia. Eu diminui o volume aqui. Agora tá bom. Acho que agora... Opa! Será que é a hora que o nosso áudio bate lá nela e... Não sei, cara. Não faço Porque, ó, se todo mundo fica em silêncio, não faz barulho.
Coloca um fone de ouvido, talvez. Coloca aquele seu fone lá, André. Peraí. Pequena falhinha aqui. Ah, agora parou. Será que se a gente botar o fone de ouvido melhora? Bem, Agora... aqui... Vamos ver. E agora? Acho que... Agora tá ouvindo, morreu. Lud, tá ouvindo? Ludmila, tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Ah, então beleza. Melhorou agora, 100%. Tranquilo. Vamos continuar, então. Beleza. Então, como eu estava dizendo, né, quando a gente... nós tendemos a acreditar que a origem e a solução dos problemas está nas nossas respectivas áreas, né? Então, filósofos acham que a origem do problema é filosófica e a solução é filosófica, médicos acham que o problema é médico e a solução é médica, e por aí vai. No seu entendimento, Ludmila, qual que é, assim, da onde que saiu isso? Da onde que veio isso? Né? Até fazendo um parênteses, eu, que não sou do direito, como eu disse, eu tenho a impressão que a grande parte da fundamentação filosófica disso, ela pode ser rastreada no marxismo, mas aí como uma coisa mais difusa, não como olha, nós defendemos bandidos, não exatamente desse jeito, pelo menos não de início, né? Mas no marxismo é uma forma mais difusa. Depois, pensadores neomarxistas aí, escola de Frankfurt e por aí vai, e até chegar no Foucault. Aí eu acho que é o ápice dessa coisa, dessa inversão de valores, né? Que você move o polo da coisa. O polo não é mais a justiça e proteger o cidadão, mas é o contrário. É o criminoso e tudo em prol do criminoso, etc. Qual que é a sua compreensão sobre a origem da bandidolatria? Então, André, como você falou, todo mundo tem aquela tendência natural a querer resolver os problemas apenas dentro da sua área de conhecimento, apenas dentro da sua área de atuação e esquece todas as demais. No direito a gente vê muito isso, o pessoal vira decorador de lei e simplesmente não sabe nada de filosofia, nunca leu Aristóteles, nunca leu nada, rigorosamente nada. Então eles simplesmente tudo que pensam dentro daquela clave do direito e não conseguem fugir daquilo. Então, se você fala uma coisa um pouco diferente, se você sustenta uma questão filosófica, o pessoal já te olha com aquele olhar meio esquisito, já te olha meio torto, é terraplanista, né? Porque o pessoal simplesmente não sabe do que você está falando. Você está falando coisas que estão completamente fora do horizonte de consciência dessas pessoas, né? Parafraseando aqui o Olavo, né? Essa expressão, como vocês sabem, é uma expressão do Olavo. Então, as pessoas do direito, elas têm o seu horizonte de consciência muito limitado porque elas ficam apenas dentro do direito. Quase ninguém ousa colocar o pezinho do lado de fora, botar a cabeça um pouquinho fora da água para se aventurar em outras disciplinas, em outras matérias, como a filosofia, que é essencial para a gente entender. Então, eu não acho, já te respondendo, não acho que o direito é a origem da bandidolatria. Né? Como você falou, né, nós temos essas bases marxistas que acabam influenciando várias áreas da vida, a antropologia, a sociologia e também o direito. Então, essa questão da bandidolatria me parece uma questão anterior e afeta a outra área do conhecimento que não é o direito. Citando o Eric Voegelin, que você gosta muito, você sabe tudo.
ele tem uma frase que diz que as ideologias elas constroem edifícios intelectualmente insustentáveis. Então, tudo isso, para mim, tem a ver com a questão da ideologia. E a ideologia ela vai transitar livremente em todas as áreas do conhecimento, inclusive no direito. Então, o próprio Eric Wang ele diz que a ideologia ela sempre vai ser uma manifestação de desonestidade intelectual. Assim como dizia o Hegel, né? Se os fatos contradizem a ideologia, então pior para os fatos. Né? Vamos sempre observar o que diz a ideologia, né? E que se danem os fatos. É mais ou menos por aí. Então, a ideologia, como o próprio nome diz, se refere a ideias, são coisas que estão no campo do abstrato, enquanto a gente aqui, né, nós, os conservadores, por isso que eu digo que o conservador ele não é um ideólogo. Né? O conservadorismo ele se baseia nos fatos, nas coisas que deram certo, nas coisas eternas, perenes, que se sustentam durante o tempo e já foi provado e comprovado que são coisas boas. Enquanto o ideólogo ele vive naquele mundo abstrato, naquele mundo das ideias que nunca foram colocadas em prática, mas na cabeça dele, se um dia ela for colocada em prática, ela vai dar super certo. Então, eles fazem muita bobagem. Então, me parece que essa questão não é uma questão afeta do direito, é uma questão que tem a ver com ideologias, mais especificamente ideologias marxistas. Mas é uma coisa que até, eu diria que vem antes de Marx. O próprio professor Olavo de Carvalho, ele tem um artigo chamado... eu até anotei aqui o nome do artigo. Primores de Ternura. Tem um artigo chamado Primores de Ternura, em que ele ele elenca alguns pensadores comunistas e ele dá ali já aquela base filosófica da bandidolatria, da desordem na área criminal. E ele cita vários desses pensadores, não só revolucionários, mas também ele cita até mesmo um poeta, um escritor, eu já vou falar nele. E a gente vê que, desde antes do marxismo, essas ideias revolucionárias elas já existiam e foram se consagrando com o tempo e foram sendo marcadas na história. Ele fala nesse artigo num líder anarquista russo chamado Mikhail Bakunin. E tem uma frase desse líder anarquista que fala o seguinte: presta atenção, para a nossa revolução será preciso atiçar no povo as paixões mais vis. Então, veja bem, claro, ele é um anarquista, então na ideia dele, para conseguir fazer a revolução, ele teria que atiçar no povo aquelas paixões vis, aqueles sentimentos animalescos, selvagens. E isso já dizia lá o Mikhail Bakunin, o russo, no século XIX. Ele fala também, o Olavo, ele cita o russo Sergei Nechayev. Ele foi um terrorista que dizem que era uma espécie de guru do Lenin, embora seja anterior ao Lenin. O Lenin parece que seguia as ideias desse russo Sergei Nechayev. E uma frase do Sergei Nechayev que eu destaquei aqui é o seguinte: ele falava o seguinte: a causa pela qual lutamos é a completa e universal destruição. Temos de nos unir ao mundo selvagem, ao mundo criminoso. Então, veja o que o suposto guru intelectual de Lenin pensava. Então, ele falava que era necessário a completa e universal destruição. Então, destruindo essas bases, a base do indivíduo, destruindo família, destruindo o seu senso moral, ele consegue moldar aqueles indivíduos para que eles sejam objetos úteis na Revolução Comunista. Uma outra pessoa que o Olavo também cita, esse já não é da área da política, mas é da área das artes. É o escritor francês, um poeta chamado Louis Aragon.
E esse poeta, ele parece que ele era uma espécie de escritor, um poeta oficial do Partido Comunista Francês. E ele falava o seguinte: despertaremos por toda parte os germes da confusão e do mal-estar. Então, veja o que dizia o poeta do Partido Comunista Francês, tá? Esse já é mais recente, do século XX. Tá? Despertaremos por toda parte os germes da confusão e do mal-estar. Olha só como todos esses caras, desde lá do início do século XIX, vindo até aqui o século XX, eles já vêm com essa mesma mentalidade de destruição do seu senso moral, de destruição do ser humano, de imposição da desordem para conseguir o objetivo final, que é o objetivo da revolução. E uma última frase que eu queria citar aqui é uma frase do próprio Lenin, em que ele fala que o melhor revolucionário é o jovem desprovido de toda moral. Jovens. É óbvio. Então, essa frase do Lenin é uma frase que meio que condensa todas as outras que eu citei anteriormente. Porque tudo o que esses caras fazem e pregam desde o início é a destruição do senso moral. E o jovem desprovido do senso moral, como diz o Lenin, ele é o objeto perfeito para a imposição da revolução, porque ele não vai questionar, ele não vai ter um bom senso, um bom sentimento, uma boa índole para rejeitar aquilo que é mal. Então, ele vai aceitar o que é o mal e vai se dar como objeto da revolução. Então, você vê que as coisas são muito anteriores à questão do direito. A gente tem coisas muito recentes no direito, mas tudo isso que vem acontecendo, essas ideias revolucionárias, essa bandidolatria que a gente vê hoje, tem a ver com ideias muito antigas, né? A gente nem pensava em ser nascido, Marx não pensava em ser nascido. Então, a coisa ela está mais encruada, incorporada no inconsciente coletivo do que a gente poderia imaginar, porque a coisa não é de agora, é um movimento histórico revolucionário que vem de séculos. Então, é uma coisa muito difícil da gente conseguir destruir. Eu tenho uma pergunta, André. Claro. Doutora, você estava falando dos russos e eu acabei me lembrando do Dostoiévski, do livro Irmãos Karamazov, que tem a parte, né, que fala: sem Deus, tudo é permitido. Né, uma parte esplêndida, o ápice do livro. E eu estava pensando que, hoje em dia, as leis, a gente não sabe exatamente em qual fonte um jurista ou um legislador se baseia para criar. Quero dar um exemplo para entender melhor a minha questão. Por exemplo, tem um livro, acho que do século XVIII, século XIX, não lembro exatamente, se chama A Lei, do Frederic Bastiat, que ele fala que a lei ela tem que prover de um elemento metafísico, né, de Deus, no caso, ele está falando. Então, toda lei ela sempre tem que nunca, por assim dizer, transgredir os elementos das virtudes cristãs, etc., né, da bondade, etc. Hoje em dia, por exemplo, que a gente sabe que não existe mais, pelo menos no mundo secular, como é que um legislador ou alguém que cria lei, ele se baseia? Qual que é a fonte dele? Porque se não, assim como os irmãos Karamazov, sem Deus tudo é permitido. Então, hoje, qualquer lei que ele crie é válida, né, já que ele não tem nenhum padrão de referência superior, exceto a própria letra da lei, dos cotidianos. Entendeu a pergunta ou eu compliquei demais? Não, deu para entender. Você está querendo entender de onde que o legislador tira as suas ideias para confeccionar as leis? Mais ou menos isso? Porque antigamente você tinha, né, pelo menos as leis elas não podem contradizer, vamos dizer assim, os 10 mandamentos. Hoje o que ele é seguido pela sua ideologia, porque ele simplesmente pode fazer uma lei que, sei lá, que nem o partido nazista. Por quê? O ser humano, antigamente, todo mundo era igual perante a Deus, mas para o nosso partido não. Então vamos criar essa lei aí baseada na nossa própria ideologia.
Exatamente. Você citou aí a questão de Deus, né, da ausência de Deus. O próprio Nietzsche, né, que é o cara da ausência de Deus, da morte de Deus, e ele cita um livro chamado Para Além do Bem e do Mal, que ele diz que na história da sociedade tem um ponto de fadiga. Uhum. E que nesse ponto de fadiga há um enfraquecimento doentio de toda a sociedade, e que essa sociedade vai passar, a partir desse ponto de enfraquecimento, a defender aquilo que a prejudica. Então, parece que existe uma coisa cíclica, até existe um meme muito legal sobre aqueles ciclos, né? Do homem forte, aí depois tempos difíceis criam homens fortes. Tem até esse meme que é muito homens legal. Fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis criam homens fracos, não é? Aí aparece Santo Agostinho, Tomás de Aquino, a coisa vai piorando. Aí aparece, acho que é René Descartes, e termina com Michel Foucault. Então a coisa vai se deteriorando. Então é um ciclo, né? É um ciclo, e que o próprio o Leandro espiritual, né? O espiritual. Então, chega um ponto, como diz Nietzsche, que a sociedade ela acaba fazendo uma opção contra si própria, elegendo o criminoso em detrimento da vítima. E ele diz, essa escolha é feita de forma séria, e a pessoa ela realmente acha que está fazendo a melhor escolha. Então, me parece que entra nessa questão dos ciclos. Eu não sei, queria saber de vocês em que ciclo vocês acham que nós estamos hoje. Olha que coisa, né? Uma coisa eu tenho certeza, a gente está diante de homens muito fracos. Homens muito fracos. Então, né, quando que nós vamos sair desse círculo de fraqueza? Mas eu acho que, como a coisa é cíclica, a gente vai sair um dia, não sei se vamos estar vivos para acompanhar isso. Mas a gente está num momento realmente deprimente. Acho que nós demos azar de termos nascido nessa época. Então, o legislador, ele muitas vezes ele é levado consciente ou inconscientemente por uma ideologia. E a ideologia que a gente está vendo aí, que ela é silenciosa, e as pessoas simplesmente vão sendo comunistas sem saber, né? Que a gente sabe que é exatamente isso que acontece. Então, muitas vezes o legislador ele age, pode ser consciente, mas muitas vezes inconscientemente levado por aquela ideologia que incutiram na cabeça dele, assim como os professores, né? Muitos professores não fazem ideia da origem das suas próprias ideias, né? O professor dele também não sabia a origem das próprias ideias. Ninguém sabe a origem. A gente está tentando descobrir aqui a origem da bandidolatria. Olha, a gente já citou vários filósofos, a gente está estudando isso. A gente está citando vários filósofos, a gente está tentando descobrir a origem dessas coisas. Mas as pessoas simplesmente não fazem a menor ideia da origem das suas ideias, né? Uma coisa que a gente está tentando, se esforçando em descobrir. As outras pessoas não fazem, simplesmente ela dormiu, sonhou com alguma coisa, teve aquela impressão, teve aquela sensação, e ela eleva a sua própria sensação à categoria de realidade, que é sempre o que o Olavo fala, que é também uma manifestação da inversão revolucionária. Então, quando a pessoa pega uma sensação, um sentimento, uma coisa que ela sentiu, e eleva aquilo à categoria de realidade e acha que aquilo ali é a verdade, quando ela nunca, nem por um minuto, parou para pesquisar sobre a origem das ideias que ela mesma está defendendo. A famosa anamnese, né, que o professor Olavo fala que é essencial no método filosófico, né? Eu sempre falo também assim, que a gente nunca pode achar que descobriu a roda, né? Então, me surgiu aqui uma ideia, ou porque ela veio até mim por meio de uma leitura que seja, ou porque ela me ocorreu, e aí a pessoa acha que em 2020 ela está descobrindo a roda, né? Falta fazer esse exercício de anamnese, a democracia dos mortos, lá como falava o Chesterton. Olha, a gente está num diálogo constante com a tradição, com tudo que veio ao passado. Eu gosto da expressão também, fazer um esforço de arqueologia das ideias, né? Então é meio que o que o arqueólogo faz com artefatos, possíveis artefatos pertinentes da história.
cabe aos intelectuais ou quem está nessa trilha fazer esse mesmo exercício, né? E aí você descobre que, na verdade, você não é nada, né? A ideinha que você está aí repetindo que nem um papagaio é uma ideia que outra pessoa pensou por você, que outra pessoa colocou na sua cabeça, e aí o sujeito acha que está sendo crítico, acha que está sendo revolucionário. Por isso que eu acho que a gente está na época a gente está em tempos fáceis e homens fracos. Porque hoje o cara vai lá, fala não, porque esse filme aqui da DC, da Marvel, lacrou pouco, aí ele vai no Twitter, e a maior dificuldade da vida do sujeito é essa, né? Então a gente está numa época fácil, porque o cara vai na internet, fala um monte de bobagem, recebe aplauso dos seus pares, e a vida dele se resume a isso, a fazer uma hashtag reclamando e tudo mais. Falta todo esse arcabouço aí que a gente tenta colocar, né? Mas eu engatando aqui uma observação, então a gente colocou bandidolatria e glamorização do crime. Eu queria voltar um pouquinho no Lenin, porque isso eu não tinha no Lenin. Eu não tinha, isso não estava no meu programa aqui de perguntas, mas quando a doutora mencionou o Lenin, isso veio à minha cabeça imediatamente. Tem um livro da Anne Applebaum sobre os gulags, um livro que até ganhou o Pulitzer, eu tenho ele na estante aqui em cima, em que esse livro tem várias coisas interessantes, mas tem uma especificamente que me chamou a atenção, que lá ela fala que no comunismo, na União Soviética, e aí eu acho que é interessante para a gente engatar na nossa discussão, para a gente pensar na definição de crime, né? O que um crime de fato é, e o que um crime passa a ser à luz dessas ideologias, desses ideólogos, a partir dessas mentalidades revolucionárias. Ela diz lá o seguinte, ela diz que na União Soviética, você não era criminoso por algo que você fazia, mas você era criminoso por algo que você era. Então, se você fosse burguês, você já, automaticamente, isso já era um crime, ser burguês, ser cristão. E aí, não sei se vai ser possível traçar um elo aqui, mas veja, quando a gente fala da bandidolatria, a gente está falando do quê? De exaltar, né, como a doutora já definiu, exaltar o criminoso, exaltar o bandido. Ok. Mas será que é só isso ou é também colocar o crime, né? Redefinir crime, colocar um crime no altar, ou o crime no altar, e aí os criminosos, a gente redefine crime, então o bandido é o bonzinho, e nós, cidadãos que somos, sei lá, normal. Eu não gosto da palavra cidadãos de bem, porque já está viciada, né? Mas a gente é cidadão que a gente não mata, não rouba, não estupra, né? Paga os impostos, coloca máscara para sair na rua e tudo mais. Então, ou seja, essa glamorização do crime, mas que crime, né? E até onde a definição de crime entra nessa nossa discussão. Não sei se me fiz claro, doutora, mas veja se faz sentido isso à luz da nossa discussão. Faz, e você citou essa questão aí da União Soviética, em que determinadas categorias de pessoas já eram automaticamente consideradas criminosas. Perceba que algo muito semelhante está acontecendo hoje no Brasil. Como é que você acha que certas categorias da imprensa, por exemplo, estão tentando classificar os chamados olavetes? Já pensou nisso? Você percebe que o simples fato de você se declarar aluno do professor Olavo, vulgo Olavete, eles pensam que a gente se incomoda com essa expressão Olavete. Na verdade, nós mesmos nos declaramos Olavetes, né? Então, você vê uma demonização de uma categoria de pessoas, os Olavetes, pelo simples fato deles gostarem de um professor. Olha a que ponto nós chegamos, muito parecido com o que você citou ainda há pouco em relação aos burgueses na União Soviética. Então, a gente tem aqui essas mesmas pessoas que pegam um grupo de pessoas para demonizar, elas agem da forma como você mesmo mencionou, como era feito na União Soviética. Então, essas mesmas pessoas que se consideram super democráticas, tal, que nunca pegaram um livro do professor Olavo sequer para ler, simplesmente te demoniza
porque você é aluno de um professor e expressa manifestamente a sua admiração por ele. Outro dia eu fiz uma postagem no Twitter dizendo justamente isso. Muitas pessoas chegam até as minhas redes sociais porque gostaram de alguma coisa que eu escrevi. Gostaram de um texto, ou gostaram de alguma palestra, enfim, aparecem lá e falam, não, tô te seguindo porque eu gostei do teu texto tal, eu gostei do teu tweet tal, estou me identificando com as suas ideias. Aí, a partir do momento em que elas descobrem, mas percebem que eu sou aluna do professor Olavo e eu falo isso expressamente, elas falam, estou deixando de te seguir, que grande decepção. E aí eu falei, bom, isso aí é de uma burrice monumental, veja só, se eu sou uma pessoa diretamente influenciada pelo professor Olavo, diretamente influenciada, tudo aquilo que eu escrevo hoje, a maior parte das coisas que eu vou escrever vão ser influenciadas de um pouco mais ou um pouco menos pelas ideias do professor Olavo. Ou seja, se a pessoa chegou até o meu perfil porque gostou de alguma coisa que eu escrevi, então ela, de tabela, muito provavelmente ela iria gostar também das coisas que o professor Olavo escreve. Porque eu manifesto muito nas minhas coisas o pensamento do professor Olavo de Carvalho. Então, você vê que burrice monumental. As pessoas sequer param para pensar que se eu sou influenciada por ele, provavelmente as coisas que eu escrevo e que as levaram até o meu perfil também foram influenciadas por ele. Então, é uma burrice, realmente. O Olavo tem uma frase, né? A burrice do brasileiro é realmente admirável, né? Sim. Eu posso fazer uma pergunta, André? Claro, por favor. Mas eu vou voltar um pouquinho, tá? A doutora estava falando sobre ideologias que os juristas, etc. Por exemplo, a gente vê que muitas vezes eles se dizem técnicos. Somos técnicos, não temos ideologia, etc. Só que aí você vai percebendo as publicações, o que o sujeito fala, ele é sempre técnico, né, para o lado progressista, sempre técnico, assim, nunca é técnico para ser armamentista, por exemplo, nunca é. Sempre técnico para essas coisas. Como que isso acontece, por exemplo, isso é uma coisa que a gente queria saber, dentro do direito, porque as pessoas, elas sempre se acham técnicas e nunca acham que possuem uma ideologia dentro delas. Então, a coisa ela é tão sorrateira e as pessoas são tão cegas para esses assuntos que elas sequer percebem quando as nossas próprias leis apresentam expressamente elementos de ideologia. Então, essa guerra léxica, essa guerra da linguagem, ela é muito clara no direito. Nos próprios textos legais, a gente vê de forma expressa, eu vou citar aqui, de forma expressa, a ideologia progressista incutida no teor da lei. Todo mundo sai repetindo aquilo, papagaiando o que a lei falou, achando que aquilo ali não tem ideologia nenhuma, que aquilo ali é puramente técnico, mas não percebeu que aquilo ali é ideologia do início ao fim. E eu vou citar uma lei em que isso é muito claro, isso aparece de forma muito clara. O Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é do início ao fim ideologia bandidólatra. E eu vou dizer porque aparece, inclusive, na questão da linguagem, que o ECA, ECA é a abreviação de Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí eu digo que a abreviação ECA vem muito a calhar, né? Porque realmente representa a lei, porque realmente é uma lei que nos embrulha o estômago. Mas, enfim, é a lei que está aí em vigor e deve ser aplicada, mas ela, a meu ver, ela poderia sofrer já algumas alterações mais em consonância com o que nós precisamos hoje no Brasil. Mas, enfim, então por que eu citei o ECA? Na Justiça da Infância e Juventude, tem certos termos proibidos de serem ditos.
Então, nós temos a justiça criminal para o adulto e a justiça da infância e juventude para os adolescentes, correto? Então, para os adultos, nós utilizamos determinados termos permitidos e para os adolescentes, nós temos palavras proibidas, né? Então, a própria lei, ela nos impede de utilizar, de chamar as coisas pelo que elas são. O ECA utiliza eufemismos do início ao fim para tentar fazer parecer que o adolescente é um verdadeiro querubim, é um anjo. Então, eu vou dar alguns exemplos. Quando o adulto ele comete um crime, ele é preso e ele é flagrado na rua cometendo esse crime, ele é preso em flagrante, né? Todo mundo sabe disso. No Estatuto da Criança e do Adolescente, o menor, quando ele é pego na rua, ele não é preso em flagrante, ele é apreendido em flagrante. Você não pode usar a palavra preso, porque preso é uma coisa muito pesada, é uma coisa que vai pesar muito nas costas daquele querubim e você não pode falar. Então, o adolescente ele é apreendido em flagrante e não preso. O maior, quando ele começa a responder o processo na justiça criminal, ele é denunciado, né? O Ministério Público ele denuncia. A primeira peça do processo criminal, assim que termina a fase da investigação, é a denúncia. O adolescente não. O adolescente ele não é denunciado. O processo é igualzinho. Só que você tem que mudar os nomes. O adolescente ele não é denunciado. Sabe o que ele é? Ele é representado. Então, enquanto o adulto ele sofre uma denúncia, o adolescente ele sofre uma representação. É a mesma coisa, tá? O processo é igualzinho, mas você tem termos proibidos, né? Que é essa polícia do pensamento que foi incutida no Estatuto da Criança e do Adolescente nos proíbe de falar. Então, isso chega a ser ridículo. Então, você não pode dizer que o adolescente praticou um crime. O adolescente, quando ele rouba, ele está fazendo o quê? Ele está praticando o quê? É um crime, não é? Só que não. O Estatuto da Criança e do Adolescente não usa a palavra crime para os anjinhos. Ele substitui a palavra crime pela expressão ato infracional. Então, você não pode dizer tecnicamente que o adolescente praticou um crime. O fulaninho, o Joãozinho, praticou um ato infracional. Olha que ridículo. Ato infracional análogo ao crime de... Aí você bota o crime que você quiser. Então, ele não comete crime. Olha a volta monumental que você tem que dar para não chamar as coisas do nome que elas realmente têm. Para não dizer que o adolescente praticou um crime. Você tem que dizer que ele praticou um ato infracional análogo ao crime de roubo. Olha a volta que você tem que dar para dizer que ele não praticou um crime. Isso está lá. Isso está incutido no Estatuto da Criança e do Adolescente. E você vai me dizer o quê? Que isso não é ideologia progressista? Qual o problema de dizer que o adolescente praticou um crime? Normal, simples. Isso é simples. Mas não pode dizer. Então, essas coisas estão absolutamente impregnadas, inclusive, no nosso sistema legal. Estou dando vários exemplos aqui, só em uma lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse tipo de coisa aparece em tudo quanto é lei. Eu estou dando o exemplo do ECA porque é um exemplo mais visível, mais palpável, para as pessoas conseguirem entender. Então, olha que problema. Então, daí, você não pode dizer que o adolescente é um criminoso. Você só pode dizer, no máximo, que ele é um adolescente infrator. E a palavra infrator, que já é um eufemismo para criminoso, ela já está sendo gradativamente abolida na Justiça da Infância e Juventude. Eu estou vendo aí vários operadores do direito substituindo já a palavra já eufemística, infração, por adolescente em conflito com a lei. Então, já nem adolescente infrator mais as pessoas estão usando a expressão, que é uma expressão tranquila. Nem isso já tá sendo considerado muito ofensivo
adolescente infrator, então já estou falando adolescente em conflito com a lei. Então, as pessoas saem papagaiando isso, se achando extremamente eruditas, né, bondosas, caridosas. Imagina só o sentimento de superioridade que uma pessoa dessa não deve sentir, achando que está tendo um sentimento nobre, um sentimento superior, em deixar de chamar uma coisa pelo nome, deixar de chamar o crime de crime, né, substituindo por ato infracional. Então, essas pessoas devem ter um sentimento de superioridade. Então, tudo isso também tem o elemento vaidade envolvido, que a ideologia usa muito em seu favor. Eles mexem com a vaidade do ser humano, eles tentam fazer com que o ser humano se sinta superior, se sinta elevado. E, com isso, o vaidoso ele se torna, obviamente, um alvo muito fácil para se incutir esse tipo de ideologia. Então, o sistema está todo dominado. As nossas leis estão dominadas pela ideologia. Muitas vezes eu sou obrigada lá a usar, né, dar uma sentença e citar um trecho que eu tive que usar para dar a sentença, um trecho repleto de ideologia, porque a lei está escrita dessa forma. Então, as pessoas sequer são capazes de enxergar isso. É como o peixe que não enxerga a própria água. Mas a gente enxerga porque a gente está estudando esse negócio há muito tempo e a gente tem essa capacidade já de enxergar as coisas com muita facilidade. Mas aí, quem não entende, quem não estuda as origens das suas ideias como nós estudamos, fica achando que isso é ver comunista debaixo da mesa, que é coisa de terra plana, e fica falando aquele monte de abobrinha que ele tirou da própria cabeça dele, né? Aquelas ideias espontâneas que nascem da própria cabeça. Não porque ele leu um estudioso do tema, mas porque ele simplesmente pensou aquilo e elevou aquilo à categoria de grande pensamento, né? Acho que a gente tem que dar atenção a um pensamento sobre uma coisa que ele não estudou nem em 3 minutos. Então, esse é um grande problema que a gente está tendo. É incrível como todas essas coisas estão sempre revestidas de transgressão da linguagem, né? Incrível. Onde essas ideologias põem a mão, elas estragam a linguagem. Pode falar, Luciano, eu só queria fazer essa observação. Eu ia aproveitar, fazer uma outra pergunta baseada nisso. Por exemplo, nós temos... quer dizer, eu também não sou do direito, eu também fiz filosofia como o André, né? Nós somos moradores de rua diplomados, como eu sempre falo para ele. Eu fiz filosofia, estudamos colava, etc. Mas nós temos, assim, por exemplo, no direito, o famoso juridiquês. Experiência própria com o juridiquês que eu tenho é o seguinte: você abre aquele negócio, você vê algo borrágico, extremamente difícil, assim, as palavras são... Parece que a construção da frase é um negócio assim, sei lá, parece que você tem que fazer um curso de juridiquês para entender a língua, mais ou menos. Ou eu sou muito burro, pode ser isso também. Mas a minha pergunta é o seguinte: isso que a senhora está falando tem alguma coisa a ver, senhorita também, né? Tem alguma coisa a ver? Nós não tá no fórum, nós não tá no fórum. Senhora Feites, eu também que preparei. Vou me sentir uma senhorinha aqui. Tem a ver um pouco com o juridiquês, porque quando a gente lê, por exemplo, os papers dos federalistas, ou o próprio Rui Barbosa, você vê uma linguagem ali, tem a sua profundidade, mas ainda é um português que você, nossa, bom. Aí parece que o juridiquês é algo fechado para um grupo especializado, quem está de fora, parece que não consegue entender direito. Eu queria, doutora, só dar licença, eu queria emendar, porque eu tenho mais 2 perguntas, e uma tem a ver com isso. E é uma coisa, assim, até trivial, eu ia deixar por último, mas para aproveitar o gancho, por ossos do ofício e por masoquismo, eu tenho acompanhado, não sei se você tem acompanhado, os grandes debates da CNN, que têm sido performados por pessoas do direito, né? Desde do bacharel ou uma referência, enfim, né? Lá não vou nem citar nomes, mas enfim, os 4 participantes, né? Os 2 da manhã e os 2 da noite são formados em direito. E eu escrevi até uma postagem no Facebook outro dia. Eles até tentam fugir um pouquinho do juridiquês, né? Mas eles até conseguem, num certo sentido, mas eles não conseguem sair do horizonte
do direito. Aí uma das minhas críticas foi essa, primeiro, bom, tudo bem, você é do direito e nada você citou aí filósofos, poetas, citou Lenin, enfim, ou seja, o seu horizonte de consciência é muito maior do que o deles. E então, ou seja, além do juridiquês, será que isso também é um problema? E se você viu isso e teve essa mesma impressão, o pessoal do direito é assim mesmo? Como é que você vê? Então, essa questão do juridiquês é um negócio complicado porque todos os livros que a gente lê, a gente está imerso naquele ambiente de juridiquês. Então, muitas vezes a gente acaba mandando um juridiquês sem nem querer mandar, a gente fala sem perceber. Eu procuro sair um pouco disso, até porque eu me comunico nas redes sociais e não vou ficar, obviamente, falando juridiquês, que além além de ser difícil, truncado, eu considero extremamente cafona. Assim, eu acho aquilo de uma cafonice terrível. Mas as pessoas acham aquilo bonito. Quem é do direito, estagiário de 5º período, adora falar, né? O outrocim, destarte. Essas coisas elas são de uma cafonice. Às vezes eu trabalho com um estagiário novo, aí o estagiário quer fazer bonito, começa a botar aquele monte de palavra cafona. Aí depois, quando eu pego para corrigir o negócio, eu saio modificando e simplificando tudo que ele se esforçou para deixar erudito, para deixar bonito, mas que eu não acho bonito coisa alguma. Então, é complicado isso aí. Mas muitas vezes a gente acaba realmente escorregando porque a gente está imerso naquele ambiente do juridiquês mesmo. Mas é difícil você ver um livro de direito, um doutrinador, um professor mais conhecido, que tenha um linguajar um pouco mais popular, né? Porque isso, desde a faculdade, é visto como bonito. É visto como bonito, né? O estudante de direito, às vezes, não está nem trabalhando, não está na faculdade e tal, já quer ir de terno, porque já quer afetar aquela importância que ele não tem. Ele não se esforçou para ter, não estudou nada, mas ele quer afetar erudição, quer aparecer para o cunhado, quer aparecer para a mulher, quer aparecer para todo mundo, afetando um conhecimento que ele não tem. Então, muitas vezes, esse linguajar empolado, né, ridículo e cafona, é utilizado para tentar forjar uma imagem de si mesma que não se sustenta nem por 2 minutos. É o que o professor Olavo costuma chamar de cultura do fingimento. As pessoas vivem imersas nessa cultura do fingimento. Ninguém está interessado em realmente saber. Eles estão interessados em parecer que sabem. Ninguém está realmente se esforçando para saber porque sente prazer no saber. Eles querem pegar um conhecimento ali bem superficial para fazer bonito, para tentar fazer bonito no grande debate. Eu tenho razão. Perfeito. É isso que a gente estuda aqui. Esse pessoal não faz a menor ideia. Então, o que eles fazem? Como eles são confrontados com a própria dimensão da ignorância deles, eles preferem, em vez de reconhecer que nós estamos nos esforçando para estudar aquilo que a gente não sabe, eles preferem nos ridicularizar, porque essa é a maneira mais fácil de não ter que se deparar com a própria dimensão da sua ignorância. Verdade. André, eu ia falar para você fazer alguma pergunta voltando para o assunto, porque a gente está chegando nas origens de todas as ideias daqui a pouco. A gente está fazendo arqueologia, estamos fazendo arqueologia das ideias aqui. Não, mas é isso mesmo, não tem como, né? Não dou assim, né? Inclusive é a minha última pergunta, assim, da minha parte. Não sei se o Luciano vai querer colocar alguma coisa posteriormente, mas assim, até é curioso, né? Muita gente, sempre que a gente faz as nossas lives e produz os nossos conteúdos, tem muita gente do direito, né, Luciano? Muitos estudantes, né? Ou outros já atuando na área, e eles sempre trazem essas reclamações
E aqui mesmo nos comentários do vídeo agora, muita gente falando, olha, sou aluno de tal semestre, e é isso mesmo, é isso que eu vejo, mas eu fujo, eu escapo por essa via e tudo mais. E aí então, tem vários que também, só interrompendo, tem vários que falam, nossa, eu quero fazer o meu TCC em Eric Voegelin, quero fazer uns 2 ou 3 me procuram só para falar isso. Quero fazer nos autores que vocês mostraram, tal. Fechando parênteses, pode continuar. Perfeito. E eu não consigo orientador de Eric Voegelin nem na filosofia, nem para o doutorado. Doce ilusão, meus caros, que vocês farão TCCs sobre Eric Voegelin numa graduação de Direito. Mas, então, eu queria perguntar assim, tem porta de saída, tem solução, além, porque assim, claro que um pouquinho, né, muito modestamente, um pouquinho do que nós estamos fazendo aqui agora, já é uma portinha de saída para essa coisa toda. Mas isso num plano um pouquinho superior, um pouquinho maior. Tem como a gente se livrar da bandidolatria? Tem como acabar com a bandidolatria? Ou é aquela coisa assim, trabalho de formiguinha, a gente vai fazer um pouquinho e se contentar com um pouquinho? Ou então é mito de Sísifo, né? Levar a pedra e depois a pedra cai e ela sobe de novo. Qual que é a sua visão a esse respeito? Não, eu acho que não é o mito de Sísifo, não. Eu acho que a gente está fazendo, o trabalho que a gente está fazendo, essa live que a gente está fazendo aqui hoje, o trabalho que vocês fazem, embora vocês não sejam do direito, é um trabalho anti-bandidolatria. Né? O trabalho que eu faço, nem me refiro a trabalho no fórum como juíza, eu falo aqui como cidadã, cidadã que usa, inclusive minhas redes sociais, não tem nada a ver com a minha profissão, né? Inclusive eu nem menciono a minha profissão, nem no Twitter e nem no Instagram. É uma rede social pessoal, não é profissional. Então, esse trabalho que a gente faz é um trabalho de... Como se nós fôssemos professores para quem quiser nos ouvir. Ninguém é obrigado a ouvir ninguém aqui, ninguém é obrigado a me seguir em rede social, mas as pessoas acabam aderindo voluntariamente porque percebem que entre nós, especialmente entre os alunos do professor Olavo, nós temos um algo a mais que os outros não têm a oferecer. Lamento, modestas favas, os outros não têm a oferecer, tá? Aceitem isso. Esse tipo de live, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, os outros professores não têm a oferecer. Eu lamento. Nós abordamos as questões sob uma outra ótica, que os outros não abordam. Então, com todo respeito aos outros professores, eles têm a sua importância, mas nós aqui, da nossa parte, nós também fazemos um outro tipo de trabalho diferente e nós mostramos de forma fundamentada, nós entramos a fundo na questão da filosofia, da história, até mesmo da sociologia, antropologia, a gente faz uma análise interdisciplinar da coisa para tentar demonstrar que não é só aquilo que o professor de direito está ensinando na faculdade, que a coisa é muito mais profunda, né? O buraco é muito mais embaixo. Então, nesse nosso trabalho, é óbvio que a verdade ela é irresistível, né? As pessoas acabam se atraindo naturalmente. Então, eu não faço nenhum esforço para que as pessoas me sigam, para que as pessoas concordem comigo. Sempre tem os haters lá, mas eu simplesmente falo, eu estou falando a verdade. Eu não estou tentando convencer ninguém com mentira, com ideologia, eu estou simplesmente falando a verdade e acabou. E a verdade é irresistível. As pessoas vão vir atrás. As pessoas não têm como segurar, é como se fosse um vulcão. A verdade é um vulcão em erupção. Aquela coisa vai sair arrastando tudo. Não importa, os ideólogos, eles vão tentar ali embarrear a lava do vulcão, mas não vão conseguir nunca, porque aquilo é irresistível. É a tsunami, não adianta você botar um porto, um pier, botar pedra para tentar impedir as ondas. Elas vão passar por cima de você, vão quebrar a mureta, vão carregar as pedras, e a verdade é isso aí, é uma força irresistível. Então, o que a gente faz eu lamento modestas favas, mas é irresistível, né? Isso a gente está contribuindo, sim,
para a abertura de um horizonte de consciência. O professor Olavo, principalmente, os alunos do professor Olavo, que, segundo ele mesmo, ele tem essa missão de vida. Não é simplesmente escrever livro e falar em rede social, mas formar uma nova categoria de intelectuais. Intelectuais, aqui eu digo, é uma palavra que o pessoal usa muito erroneamente. O próprio Flávio Morgenstern, ele sempre fala que o intelectual é a pessoa que mexe com ideias. Não necessariamente, porque o intelectual por si mesmo, olha como é que é o uso da linguagem. É uma palavra que tem uma conotação sempre positiva, né? Você falar a pessoa é um intelectual, você já pensa que ele é uma pessoa muito inteligente. Só que tem o bom intelectual e tem o mau intelectual, a pessoa que vive de ideias. Filósofos a gente está cansado de ver, mas que são maus intelectuais. Né? Então, intelectual, a gente tem que ter esse cuidado. É uma palavra que tem uma acepção positiva, mas não necessariamente. Né? Pode ter o bom e o mau intelectual. O pessoal pensa na pompa, né, do intelectual. Tá falando do intelectual, eu comprei uma coleção de artigos aqui do Rubem Braga. Ele tem uma frase que ele fala dos intelectuais. Ele fala assim, que no Brasil todo mundo é intelectual, só faltam pessoas inteligentes. O Flávio Gordon tem aquele livro maravilhoso chamado A Corrupção da Inteligência. Quem não leu, é para ontem, tá? É para ontem esse livro. Eu considero A Corrupção da Inteligência uma espécie de continuação do Nova Era e Revolução Cultural do Olavo. Então, o Flávio Gordon tem um capítulo lá que ele fala dos intelectuais orgânicos. Né? Então, vocês sabem, estão careca de saber o que é um intelectual orgânico, mas vamos explicar aqui para o pessoal que está assistindo, que não está familiarizado com a expressão. O intelectual orgânico é aquele sujeito que trabalha com as ideias, não é necessariamente um sujeito erudito, não é um catedrático, uma pessoa muito inteligente, nada disso. É um sujeito que mexe com ideias, que trabalha influenciando outras pessoas de alguma forma e com aquela intenção de disseminar o comunismo ou o progressismo, enfim. É o intelectual do partidão. Né? No caso que eu me refiro mais especificamente à questão do comunismo, né? Que a gente viu aí ao longo do século XX. E o Flávio Gordon ele faz uma analogia muito interessante. Ele diz que o intelectual, então, ele não precisa ser aquela pessoa, o estudado, pode ser até mesmo um grande ignorante, pode ser qualquer pessoa, pode ser um artista, pode ser um cantor, pode ser um escritor, um ator, pode ser qualquer pessoa, ainda que não tenha nunca estudado, ainda que seja um analfabeto. E ele fala até o seguinte, ele dá o exemplo, o cantor daquela banda Pissirico, daquela música Eu Não Tenho Carro, Eu Não Tenho Teto, né? Não é um axé music lá, ele diz que é um intelectual, uma espécie de um intelectual orgânico, que está disseminando a ideia de eu não tenho carro, eu não tenho teto, se você ficar comigo é porque gosta do meu lepo-lepo, aquela música Lepo-Lepo, do Pissirico. Então ele diz que esse cara que canta essa música é um intelectual orgânico, porque ele está disseminando uma ideia. Fátima Bernardes é uma espécie de intelectual orgânica, né? Não precisa ser exatamente aquela pessoa, o grande estudioso erudito, é aquela pessoa que tem realmente um poder de influenciar determinadas ideias, especialmente essas ideias progressistas, que tem a ver com essa questão da inversão revolucionária. Então, é importante ler esse livro, Corrupção na Inteligência, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. E essa questão do intelectual orgânico, de que não precisa ser uma pessoa exatamente estudada, a gente está vendo vários intelectuais orgânicos hoje. Por exemplo, eu vou citar uma aqui, não sei se vocês vão concordar. Eu acho que a MC que me é homônima, a MC Ludmilla, é uma espécie de intelectual orgânica. Eu estava assistindo outro dia aquele clipe de uma música chamada Verdinha. Eu não sei se vocês acompanharam essa discussão. É uma música em que ela fala... Eu anotei, porque eu não sei cantar, mas eu anotei o trecho da música Verdinha da MC Ludmilla. Ela fala o seguinte: eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da Verdinha a R$1. Tá, essa é a música da MC Ludmilla. Claramente, ainda mais quando você assiste o clipe, você vê que aquilo ali claramente é uma apologia à maconha.
Ela fala, É glamorização assim, do crime, né, doutora? Sim, exatamente. Tem super a ver com essa nossa live de hoje. Eu pensei em falar do funk. Chapadona. O funk é total glamorização do crime. Né? A gente vê até o comportamento de mulheres que vivem aquele ambiente do crime, nas favelas, nos morros. Se tornou glamouroso ser a mulher do traficante ou do principal traficante da boca. Se tornou uma coisa glamurosa. A gente vê aí até situações dantescas, como, por exemplo, tornozeleira eletrônica fake vendendo no Mercado Livre. Olha só. Porque nesses ambientes, quem anda com uma tornozeleira eletrônica significa que você já passou por um fórum, né, na seara criminal e, portanto, você, criminoso que você deve ser respeitado. Então, existe aí uma inversão revolucionária, existe aí essa glamorização do crime que a gente vê no funk, que a gente vê nessa música da Ludmilla. Tinha aquele MC também, que morreu, MC da Leste, que morreu no palco, né? Morreu no palco cantando. Ele tinha uma música que falava assim: matar os polícia é a nossa meta. Comecei menor, já no 157. 157 é o artigo do roubo, tá? Código Penal, artigo 157. Comecei menor, já no 157. Hoje o meu vício é roubar, profissão perigo. Então, você vê que no funk tem muito dessa questão da glamorização do crime. E isso é uma realidade nos morros, nas bocas, a questão da mulher do traficante, que gosta de desfilar de cordão de ouro, cordão adquirido com o dinheiro da traficância, gosta de tirar foto segurando fuzil, né? A gente vê várias na internet. Então, elas realmente se sentem importantes fazendo isso. Então, muito desse movimento tem a ver com aquelas origens lá de baixo que a gente mencionou, e a coisa vai vindo até os dias de hoje. A coisa entra na cultura, a questão cultural é extremamente importante, não só a questão jurídica, né, das leis, da impregnação das leis de conteúdo filosófico, mas também a impregnação da nossa cultura. A gente vê na música, no teatro, naquela década de 60, o cinema novo, né, que tinha aquela questão da glamorização do bandido, né, 5 Vezes Favela, né, o filme que glamoriza a questão da criminalidade, coloca o criminoso na condição de vítima para que o telespectador se compadeça e se identifique com a causa. Então, sempre o cinema novo colocou o bandido como o bandido social, é o bandido que tem uma justificativa para ser bandido. Né? Coloca a coisa muito bem ajustadinha, então condiciona aquele telespectador a aceitar as justificativas sociais para o banditismo. Não, mas isso aí já vem desde a década de 30, né? Capitã de Areia. Semana de 22. Jorge Amado. Então, um grupo de garotos que vive naquela situação de pequenos delitos, de trapaças. Então, você se sente impelido a justificar aquele comportamento daqueles garotos. Então, o ambiente cultural, cinema, literatura, já falei de cinema, já falei de literatura. Então, tudo é completamente impregnado para que você aceite essas ideias. Então, a coisa vai muitíssimo além do direito, né? O direito é só uma das facetas em que essa bandidolatria está impregnada. Como diz o Olavo, a guerra é cultural. E nós estamos na nova era, né? Eu ia contar uma história, tá falando do funk. Eu que estudei o ensino médio nos gloriosos anos 90. Os gloriosos anos 90. Eu peguei a ascensão do rap nacional, do hip hop, não é? E o que aconteceu? Tinha uma moda, né? Começou a moda, né? De você andar como bandido. Mas era assim, isso eu tô falando, não entre o pessoal que já escutava, não, eu tô falando do menino de apartamento, tal, loirinho, filho rico, tal. E era engraçado, né? Porque eu sempre fui sempre andava aquele padrão comum, né? Normal. Aí chegava esse tipo de, sabe?
riquinho e tal, vestido que nem ladrão. Eu falei, mano, e aí, velho? Você não é preto? Tem que se vestir assim também. Eu falei, cara, o cara tem na cabeça, ele ouve Racionais, ele acha que todo mundo anda que nem eles, todos os pretos. Tem um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris que é assim, né? O amigo dele, o Greg, se veste de rapper, porque é legal, né? Descolado, né? Não, vou dar que nem bandido e tal. Mas tinha, né? O que a Lud falou é verdade. As meninas gostam, tal, etc. Nossa, tal, ele é bandidão o cara. perigoso, né? Deu para perceber. Mais alguma coisa, André? Que eu queria ver alguma pergunta aqui do pessoal. Não, da minha parte já era para os intelectuais. Nós temos que virar. Porque é o seguinte, eu tenho que pedir perdão para as pessoas que a gente não sabe mexer nesse negócio. O que acontece? As pessoas aqui fizeram perguntas com superchat, na verdade elogiaram, só que a gente teve tanta pergunta Sim. que a gente não consegue ver mais as anteriores. Quando a gente faz live, não tem tanta gente. Tem só 6 perguntas, sabe? Primeira vez tem muita gente, desculpa. Então, assim, eu quero pedir perdão para vocês, que a gente realmente não consegue ver os superchats anteriores, mas a gente percebeu que vocês mandaram, só que a gente ia ler no final, mas tem aqui congratulações, doutora Ludmila, pelo brilhantismo e coragem, parabéns, meus caros, pela escolha do tema, da convidada, é um privilégio ser espectador de tão rico encontro. Obrigado, Paulo. O Paulo sempre está aí com a gente. Também só quero dar alguns avisos também. Não esqueça, né, de curtir aí o canal, etc., assinar. Também poder assinar o nosso apoia.se/Oliver Talk. Lá você vai ter podcasts exclusivos, revistas, né? Vai poder entrar no nosso grupo Telegram também, né? Papear, etc. E pode falar. É verdade, né? Tem o nosso background do marketing quer que a gente fale que a gente vai estar na Hotmart agora também, né? A gente vai sair do Apoia-se e a gente vai para a Hotmart, para um negócio mais profissional. A gente quer agradecer o pessoal que ajudou a todo momento, né? Mas a gente ainda está na fase de transição, certo? Mas tem seu curso do Jordan Peterson também, né, André? Tem também, que já está gravado, já está aí, os meninos já estão mexendo, o Robson, o Jair, que nos ajudam aí nesse arcabouço por trás das cortinas. Então, Jordan Peterson, Entre a Ordem e o Caos na Civilização Ocidental. Aí deu mais ou menos 3 horas de curso, aí a gente começa a falar, eu falei, vai ter 20 minutos cada aula, só uma pinceladinha, aí no fim das contas o curso de 4 aulas tem 3 horas. Mas logo, novidades e vendas aí, o pessoal vai entender e espero que aprecie. Excelente. Então, Lud, tem algo que a gente não te perguntou, que você queria falar? Alguma resposta? Não, acho que a gente abordou assim, razoavelmente o tema. Acho que abordamos até bastante. Eu gostei. Foi excelente. Eu também gostei. Eu gostei. Eu tenho 1h18, é isso? 1h18, tá vendo aqui. Bem como você tá vendo. Então, eu quero agradecer a presença da Lud entre nós. Muito obrigado aí pelo André também foi lá, chamou ela, convidou. Isso, queria agradecer, a doutora Ludmila foi muito gentil, muito atenciosa no meu convite. Queria aqui registrar publicamente o agradecimento pelo aceite e pela aula que nos deu aqui hoje. Bom, eu agradeço ao convite que foi feito. Eu sou espectadora do Oliver Talk, já escutei vários podcasts de vocês, já fiz até propaganda no Twitter. Para quem não chegou aqui por conta do convite meu, vocês sigam o Oliver Talk nas redes, tem YouTube, tem Instagram, tem Twitter, e o conteúdo que eles fornecem é muito bom mesmo, foge daquele lugar comum. Então, eu escuto, eu pego muita estrada, então eu vou escutando os podcasts, sempre me divertindo e me instruindo, aí dirigindo. Então, vocês não vão se arrepender. Então, sigam. Agradeço o Oliver, né, o Luciano, agradeço o André pelo convite que me foi feito. E vamos aí, podem contar comigo para as próximas. Adorei o papo.
Excelente. Esse Muito papo bom. também, só para avisar, ele vai para o podcast também, tá? Porque nosso grande público tá lá, e também, se você quiser ouvir, como a Lud disse, pegando a estrada, é um excelente... Na academia. Na academia, na pandemia também. Também. Agora não tem academia, né? Não, Entreguei que eu não faço, né? Entreguei que eu não faço, porque não tá tendo. Então. Excelente. Então vamos finalizar aqui. Muito obrigado também a você que ouviu ou assistiu. E nós estaremos sexta-feira agora. André, tem mais um podcast do Jordan Peterson, 11ª regra, correto? Isso, estamos indo para o fim já das 12 regras. Vem aí a 11ª, logo a 12ª e vamos partir para o curso. Então, muito obrigado e até a próxima.